Olá, povo de Deus, sábado 10 de fevereiro de 2024, quinta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 26 a 32 e 13, de 33 a 34. Marcos 8, de 1 a 10. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se esse povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para o rei de Judá, Roboão. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi, e instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar, fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes nos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Para entendermos bem, 12 tribos entraram na terra prometida com Josué. 11 delas receberam um pedaço de terra. Somente a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, deveria ser hóspede das demais e cuidar da memória da libertação e da aliança. Até o 3º rei de Israel, Salomão, as tribos estavam unidas. Como castigo por sua idolatria, seu filho Roboão viu a divisão do reino de Israel. No norte ficaram 10 tribos que conservaram o nome de Reino de Israel, com a capital na Samaria, sendo governadas por Jeroboão. No sul ficaram as tribos de Judá e Benjamim com o nome de Reino de Judá, com a capital Jerusalém, sendo governadas por Roboão. O que vemos hoje é que a divisão política se agrava ainda mais com a divisão religiosa. O reino do norte se distancia do Senhor que os havia tirado do Egito, criando outros templos, adorando outros deuses. Jeroboão tenta evitar que seu povo continue fazendo peregrinações a Jerusalém. De fato, se o povo continua indo adorar o Deus único em Jerusalém, poderia querer voltar para os tempos dos reinos unificados, como eram quando Davi e Salomão reinavam. Neste contexto, Jeroboão revitaliza o templo de Betel, onde Abraão construíra um altar ao Senhor e onde Jacó tivera o sonho da escada, que subia da terra ao céu. E o templo de Dan, cidade-santuário, desde o tempo dos juízes. Em cada um dos santuários coloca um bezerro de ouro, inspirando-se numa antiga tradição segundo a qual essa imagem era pedestal da divindade invisível. Do mesmo modo que a arca era o trono de Javé no templo de Jerusalém. Jeroboão coloca nesse santuário sacerdotes que não eram oriundos da tribo de Levi. Assim procura não só congregar as tribos isoladas do norte, mas também desviar os peregrinos de Jerusalém.
Para completar a sua obra, Jeroboão instituiu uma festa dos tabernáculos para satisfazer a possível saudade do povo que costumava peregrinar ao templo de Salomão em Jerusalém para a celebrar. Revela uma grande habilidade política para contrariar a forte atração que exercia sobre o povo a cidade de Davi e o seu suntuoso santuário. Mas também revela aquele egoísmo cego que vicia desde o princípio do seu reino, conduzindo-o à destruição. Para nós fica evidente que a religião, com seus templos e festas, sempre fora usada para fins políticos. A teocracia já deu provas cabais na história que não serve como regime político. Não é à toa que Jesus afirmava: ninguém pode servir a dois senhores. Marcos 8, de 1 a 10. Havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. E os discípulos disseram: mas como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Esse texto pode se referir a uma segunda multiplicação dos pães ou uma nova versão do mesmo evento já vivido por Jesus. Importante é ressaltar a prática de Jesus, que parte sempre da realidade do povo. O método de Jesus revela que tudo começa pela empatia dele com a situação dos mais carentes. Depois, continuando fiel à realidade, parte do que se tem para saciar a carência do povo. Organiza o povo e faz um gesto que nos remete à instituição da Eucaristia, dando bênçãos sobre o alimento a ser distribuído ao povo sentado. Se na primeira narrativa da multiplicação o evento se dá em ambiente próprio judaico, no relato de hoje a cena se passa em território pagão. Assim, o convite para formar uma nova sociedade é dirigido a todos e não apenas a um grupo ou povo privilegiados. Nos 2 relatos se pode ver uma alusão à refeição eucarística, tal como era celebrada pela comunidade judeu-helenista de Cesareia, em cujo seio nasceu o Evangelho de Marcos. O evangelista parece querer realçar a multiplicação dos pães como prefiguração da Eucaristia cristã e das suas implicações a favor dos pagãos. Por isso se diz: alguns vieram de longe. Além disso, a compaixão de Jesus é suscitada pela miséria física daquela gente que andava com ele havia 3 dias. É este sentimento de compaixão que provoca o milagre. E é esse mesmo sentimento que há de levar à partilha na comunidade, em favor dos pobres que passam fome. Multiplicação sem a dimensão eucarística vira mágica. Eucaristia sem partilha é sacrilégio. Um beijo no seu coração.